lá, vamos para a resposta da Isabela, agora Isabela com Z. Isa P. Célias, também tem um mês. Essa pergunta tem um mês, né? Foi elaborada em julho de 2020. Oi, Cris. Tiro todos os dias uma carta do Rider Deck e 3 do Zen Tarot para 1. Me familiarizar com os baralhos e 2. Para dar orientação para o dia. Como você analisaria as cartas para entender a mensagem? Eu escrevo todos os dias as cartas que saem em um caderno. Você acha que cada dia é um dia e o que foi tirado no passado não vale a pena ser analisado? Ou posso fazer uma análise semanal, mensal das cartas que saíram? Obrigada, Isabela. Então, vamos lá, Isabela. Nesse momento, para você estudar, isso é maravilhoso. E essa relação de eu uso uns termos, tá? Eu uso esses termos, mas eu acho interessante para a gente tentar. Eu falei no vídeo anterior para a outra Isabela, para todos vocês, né? Mas a partir da pergunta da Isabela com S, eu falei dessa questão da gente conhecer as cartas e os arcanos, e quando a gente sabe, quando a gente correlaciona como se fossem pessoas, a gente pode pensar na pessoa X que a gente vai buscar quando a gente quer um tipo de resposta para a nossa questão, né? Então a gente pode pensar, eu chamo, né, faço uma divisão, por exemplo, no tarô Zen. Eu acho que o tarô Zen é um tarô com uma pegada super oriental, super. E que que os outros tarôs, tarô mitológico, o Waite, o Marcelle, são tarôs, né? E por aí vai, todo esse segmento que vai ter uma nuance ou outra diferente, mas que são todos iguais, tá, gente? Quando vocês falam, mas então estou com esse... eles vão falar da mesma coisa, das 78 cartas, e tem o mesmo, vocês podem jogar, aprender com um, jogar com o outro, é a mesma coisa, tá? Algumas figuras, talvez, o Waite, as figuras apareçam num formato mais conservador, mais né, numa pegada de símbolos judaico-cristãos, mas enfim, né, cada um vai buscar aquilo que o oráculo que tiver, né, ali que afinar mais, né, que afinar mais com a própria pessoa, tá? Então, o que eu acho? No sentido de aprender, eu acho que você tirar todo dia uma carta, ou tirar um arcano maior, um arcano menor, é muito interessante. Mas fazendo esse link, né, do tarô com as pessoas, existe a possibilidade de eu conhecer uma pessoa passando um dia, né, um tempinho, num dia conversando com ela, mas se eu passar uma semana conversando com ela, eu acredito que eu vá conhecê-la melhor, que eu vá entender melhor o que ela está querendo dizer, né? Então, assim, quando você for tirar, você tenta estar sozinha, você tira aquela carta para a semana, não sei se mensal, aí eu já acho que é demais, né? Nesse momento agora que a gente tá fazendo isolamento, vamos imaginar, né, com quem que eu gostaria de me isolar, com quem que eu gostaria de ficar, de passar a pandemia. Então, né, se eu tivesse a possibilidade de ficar 7 dias com cada pessoa agradável ou não tão agradável, mas nesse tempo para que eu pudesse conhecer um pouquinho ou me desenvolver um pouquinho, no caso daquelas que eu preciso ter mais paciência, né, que esbarram aí na sombra, eu acho que 7 dias seria o ideal, tá? Então eu faria assim, eu tiraria um arcano maior e um arcano menor juntos, até para você tentar fazer uma composição daquilo que está se mostrando para você. No arcano menor, você pode trabalhar a questão do elemento, né? Então sai espadas, é elemento ar. Então fala da questão do mental. E, sei lá, né? Vamos imaginar aqui. Eu estou com um baralho aqui do lado, deixa eu ver, o enforcado. Então o enforcado com
Olha, fui aqui direto, com o rei de espadas, né? Então alguém tão inteligente, tão estrategista, e aí a pessoa tira um enforcado, provavelmente seja alguém que já está ali resignado ao que está passando, mas está elaborando estratégias para ultrapassar de um modo melhor aquela fase, mas deixando as raízes crescerem, né? Como a gente viu ali no estudo do enforcado, aceitando aquele acontecimento de um modo ativo, não passivo, no sentido eu aceito e eu vou observar. Então, o rei de espadas usaria a mente para observar aquele contexto, para na sequência, seja lá em quanto tempo for, né, for necessário, poder fazer a virada do enforcado para o arcano à morte. Houve uma transformação. Então, uma transformação a partir da inteligência. Se a gente faz aquela jogadinha, o que ajuda, o que atrapalha e o que realmente e, por exemplo, sai um rei de espadas no que atrapalha, então pensar muito, ficar elaborando muito, planejando muito, talvez não seja o ideal, né? Talvez não seja o ideal. Aí o que realmente o enforcado. Então precisa aceitar, precisa, né, se resignar, talvez um momento de uma meditação, talvez um momento de deixar, né, de ficar mais quietinho, percebendo o que vem de dentro, sem tanto usar a mente. Se o rei de espadas estiver, né, então numa questão, posição 1, o que ajuda, posição 2, o que atrapalha, posição 3, o que realmente se o rei de espadas ele tiver no momento, na posição 1, o que ajuda, então seria, seja estrategista, né, tome as rédeas ali da questão, use a sua inteligência, use a sua sabedoria e articule um plano, né, para você se colocar nessa situação da melhor forma possível. Então, poder definir as questões, né, como falei para a outra Isabela com S, é importante. Nesse caso da anotação, eu acho legal, como se fosse um diário do seu estudo, mas ficar nessa correlação, ontem foi isso, hoje é isso, amanhã é parará, né? Se for de uma forma leve e fluida, é interessante, mas se não for, você pode acabar ficando um pouco paranoica até, né? Assim, meu Deus, isso aconteceu, eu vou seguindo essa história. Então você acaba querendo achar um link de qualquer forma com aquilo, sem perceber, vai para o mental, né? Para o mental demais. E às vezes a gente precisa receber a mensagem e vai vivendo, vai percebendo como é que está a minha semana. Aí até esquece da carta, anotou ali no caderninho, mas esqueceu. Aí vem algum evento, eu posso talvez anotar também os meus acontecimentos do dia. E depois eu leio o que rolou na minha semana, lembro da cartinha que eu tirei do conjunto, um arcano maior, um arcano menor, e aí eu vou, olha o que suscitou aqui durante a minha semana, nesse momento que eu me debrucei no estudo desses 2 arcanos. Eu faria dessa forma, tá? Voltando para a questão dos amigos, né? O tarô Zen, eu não tiraria 3 cartas. Mais uma vez, não está errado, né? Cada um vai fazer daquela forma que perceber que funciona melhor para si. Tanto né, o resultado, o conteúdo, quanto se eu estou jogando para alguém ali em termos de assertividade, né? De poder ajudar a pessoa a elaborar o que ela precisa. Mas o Zen, eu acho, o tarô, né, como um todo, já tem uma profundidade grande, e o Zen, ele tem muito mais. Eu chamo que é o tarô do tapa na cara, e não é um tapa na cara comum, é um tarô de tapa na cara de Shiva, né? Porque é um tarô que, dependendo ali do que a gente puxa, são 8 as 8 mãos de Shiva estapeando a gente. Então eu acho que 3 é meio demais, né? Eu tiraria 1 e aquilo vem como uma mensagem para eu refletir durante a semana. É um tarô que é para os meus pacientes, com os meus pacientes, né? No sentido de, às vezes, tá ali a terapia está um pouco travada
eu falo, vamos tirar uma cartinha, e ele não vai dar uma previsão, ele vai dar uma reflexão. E aquilo às vezes abre, faz andar. Então eu veria como um tarô para a gente buscar uma reflexão. Algumas cartas até indicam algumas saídas para a gente, mas a maioria indica a reflexão. E aí, no sentido de você também usar a reflexão, mas algo, né, que eu chamaria aí que está voltado mais para a visão ocidental, que é algo que está dentro, o oráculo ele vai suscitar aquilo que está né, emanando de dentro da gente, de fora também, mas numa visão, a visão ocidental ela é mais externa, né? Deus é metafísico, as coisas estão fora. Então, num sentido ali de uma previsão, de alguma coisa mais aqui, né, palpável para a gente, que pode exigir um aprofundamento, mas nem tanto também, eu usaria, de repente, o Rider né, tiraria 3 cartas desse, o que ajuda, o que atrapalha, o que realmente é. E uma do tarô Zen, tá bom? Então, Isabela, espero ter te ajudado. Muito obrigada pela sua participação e vamos que vamos, tá? Continuem colocando as suas questões e vamos trocando cartas, tá? Tô adorando. Um beijo, boa semana para você e para vocês todos.